Oi, pessoal! Bom, agora nós vamos começar o terceiro e último vídeo dessa aula. E nós vamos falar um pouquinho sobre os processos de imobilização e mineralização. O que é a mineralização e o que é a imobilização? Bom, a mineralização a gente já viu, né? Quando a gente estava falando sobre a matéria orgânica do solo, quando a gente estava falando sobre os processos de transformação de resíduos orgânicos, né? Então, a mineralização nada mais é do que a degradação dos resíduos orgânicos, né, com liberação de substâncias inorgânicas. Então, por exemplo, né, é, a respiração é um processo que a gente sai da glicose e tem a formação de CO2 e água. Então, é um processo de mineralização, tá? Então é isso, né? É um processo que vai pegar aquele nutriente que está dentro de um resíduo orgânico e liberar esse nutriente na forma inorgânica na solução do solo. E o que é a imobilização? A imobilização é exatamente o processo inverso, né? Os micro-organismos que vivem no solo, eles precisam de nutrientes, assim como as plantas. Então, da onde que esses nutrientes são retirados, né? Eles são retirados da solução também. Em alguns casos específicos, podem, por exemplo, o nitrogênio pode ser fixado, né? Mas, assim, de uma forma geral, a maior parte dos nutrientes, eles vão ser fornecidos pela solução do solo. Quando o microorganismo ele incorpora esse nutriente dentro da célula dele, né? Então, por exemplo, quando tem absorção de um amônio, né? Por uma bactéria, enfim, por um microorganismo, é, então esse nutriente entra dentro, né, da célula do microorganismo e ele é utilizado em processos como a síntese de proteínas, né? No caso do nitrogênio, no caso do enxofre também. E aí ele fica ali como uma molécula orgânica. Quer dizer, ele está ali no solo, ele vai ser rapidamente disponibilizado, porque a vida, né, desses organismos ela é bem curta, porém ele está momentaneamente indisponível, né? Então, todos aqueles processos de absorção de elementos químicos da solução do solo por organismos vivos, a gente vai chamar isso de mobilização. Então, a própria planta ela faz esse processo, né? Ela absorve nutrientes da solução, ela estoca isso na massa seca dela, e à medida que esse material vai sendo decomposto, isso vai sendo liberado novamente, né? Aqui uma questão bastante importante quando a gente pensa em mineralização, né, nesses processos de mineralização e mobilização, é a gente entender que, embora esses processos eles sejam bastante transientes, né, é muito dinâmico, rapidamente o nutriente que está em solução ele é imobilizado, rapidamente ele é mineralizado, né? Apesar de ter todo esse dinamismo, a gente precisa estar atento à questão da sincronicidade. Eu preciso fornecer o nutriente para a cultura na época que ela precisa dele, né? Então, o nitrogênio, enxofre, que são elementos químicos muito relacionados, né, à fração orgânica, a gente precisa cuidar para que eles sejam fornecidos no momento que a planta precisa que ela tenha a maior demanda por eles, né? Então, o processo de imobilização, ele muitas vezes vai fazer com que o elemento químico, ou o nutriente, né, enfim, ele fique indisponível para a microbiota, ele fique indisponível, enfim, para a planta também, para fazer o processo de absorção. E a gente tem que estar aí atento a isso, né? Bom, então só que a representação do que a gente acabou de dizer, né? Então tem a palhada, a gente tem a mineralização, podia ser qualquer outro resíduo orgânico, tá, gente? Esterco, enfim, qualquer outro resíduo. Vai sofrer processo de mineralização, vai liberar íons em solução. Esses íons podem ser reabsorvidos por outros organismos vivos, né, que está representado pelos micro-organismos, e ficar imobilizado. E depois de um tempo, esses organismos morrem e liberam novamente esses compostos para a solução do solo, né? Por que a gente fala que esses processos eles são particularmente importantes quando a gente está falando de nitrogênio e de enxofre? Bom, no caso do nitrogênio, gente, 95% do nitrogênio que está no solo, ele está na forma não assimilável, ele está na forma orgânica, né? Então a gente precisa que tenha o processo de mineralização para que ele venha a ficar disponível para as plantas. É, E de todo o N orgânico que a gente tem no sistema, 5% geralmente vai estar dentro dos organismos vivos, né? Então ele é uma fração que está aí mais prontamente disponível do que aquele nitrogênio orgânico que está compondo
a matéria orgânica do solo, né, ou um resíduo que seja mais recalcitrante, né. Então, esse daqui é mais prontamente disponível do que esse daqui. E só cerca de 5%, né, é mineral, né, do N é mineral, então vai estar na forma de nitrato ou na forma de amônio. Só um comentário, né, a gente está falando aqui, 95% do N é orgânico e 5% é mineral, tá? Dentro desses 95, 5% são organismos vivos, né, só para explicar aí essas porcentagens que vocês estão vendo. O enxofre, ele vai na mesma linha, né? Então, o enxofre, geralmente mais de 90% do enxofre, ele tá na forma orgânica. E em solos, quando a gente tem solos calcários, né, ou solos menos intemperizados, solos salinos, a contribuição do enxofre costuma ser maior do que isso, né? Mas, tirando esses casos, quase todo o enxofre, ele é encontrado na forma orgânica. Então, aí daí é por isso que a gente fala muito mais do processo de imobilização e mineralização para falar de nitrogênio e enxofre do que para falar de potássio, por exemplo, né? Que é um nutriente que mesmo quando ele está quando ele é absorvido pela planta, ele não vai fazer parte de nenhum composto. Então, ele vai permanecer na forma de K+, né? Inclusive, ele pode ser lixiviado se tiver potássio na folha e começar a chover, parte desse potássio pode ser lixiviado desse resíduo orgânico e ser incorporado na solução do solo e na forma que ele já está mesmo, né? Porque, por causa disso, justamente porque ele não faz parte de moléculas orgânicas da mesma forma como o nitrogênio e como o enxofre fazem, certo? Bom, um último comentário aqui nessa questão é sobre a relação carbono-nitrogênio dos resíduos. É um parâmetro, gente, bastante importante para a gente entender se um determinado resíduo orgânico ele vai contribuir mais para o processo de mineralização ou para o processo de mobilização. Então, quando a gente tem resíduos orgânicos que têm uma relação CN muito alta, né, o caso da palha de cana-de-açúcar, por exemplo, são resíduos que vão favorecer muito a imobilização. Por quê? Porque para fazer a decomposição daquele carbono orgânico, né, os micro-organismos, eles vão precisar de nitrogênio, eles vão precisar de enxofre, e nesse processo de fósforo, enfim, de todos os nutrientes. E nesse processo eles vão imobilizar o nitrogênio dentro deles, né, ou enfim, qualquer outro nutriente. Então, a gente tem que ter um certo cuidado quando a gente aplica no solo resíduos que têm uma relação CN muito alta. Por outro lado, quando a gente aplica no solo resíduos que têm uma relação CN mais baixa, então de 20 para baixo, né, a gente vai favorecer muito a mineralização. E isso pode levar a uma mineralização muito acelerada, a um processo de decomposição muito acelerado do resíduo. O que nem sempre é interessante, porque se a gente está querendo manter o solo protegido, por exemplo, a gente não quer que esse resíduo seja decomposto tão rápido, né? Então, às vezes é interessante quando a gente está em áreas onde o processo de decomposição é muito intenso, por conta das condições ambientais mesmo, né? Da gente tentar colocar ali resíduos que têm uma relação CN um pouco mais alta. Não precisa ser tão alta a ponto de ter muita imobilização dos nutrientes, mas um pouco mais alta, justamente para evitar, para retardar um pouco, né, o processo de decomposição desse material. Bom, eu queria comentar agora, por fim, né, para a gente fechar esse tema, eu queria falar um pouquinho sobre as perdas de nutrientes. E a gente tem três grandes grupos de perdas principais aí. São as perdas gasosas, né, são muito importantes quando a gente está falando de nitrogênio, quando a gente está falando de enxofre, né, do próprio carbono. As perdas por lixiviação, que são bastante importantes para aqueles íons que não têm tanta afinidade com a argila, né? A gente já viu que tem íons que eles têm mais tendência de ser levados embora pelo processo de lixiviação. E as perdas por erosão, né? Então, juntamente com o arraste de partículas, a gente tem o arraste de nutrientes. E para alguns nutrientes, esse processo ele é um pouco mais importante e afeta um pouco mais a dinâmica daquele nutriente do que para outros, tá? Bom, falando um pouquinho sobre a questão da lixiviação, a gente vai usar a mesma lógica para entender isso que a gente usou até aqui. Quem vai sofrer mais lixiviação? Quem tem menos afinidade com a argila, né? Então tá aí de novo a série heliotrópica, mostrando quem fica mais, né? Então, de novo, né, gente, por que a gente fala assim, os solos do cerrado são ácidos? Os solos do cerrado são ricos em alumínio. Os solos do cerrado são ricos em ferro, né? Estaria por aqui também. Porque é o que fica nesses solos. Por mais que a gente saiu de um material que tem bastante cálcio, que tem bastante magnésio, esses íons eles vão sendo perdidos, né? É claro que se a gente estiver falando de um material de origem que tem muito, muito, muito deles,
A gente vai ter, mesmo quando está um estágio de temperismo um pouco mais avançado, a gente ainda tem teores um pouco mais elevados desses elementos, né? É o caso, por exemplo, de solos que se desenvolvem em cima de calcário. Mas, de qualquer forma, eles vão sendo lavados e a proporção relativa deles, quer dizer, a porcentagem deles em relação aos demais, vai ficando cada vez menor à medida que o intemperismo avança. Por quê? Porque vão permanecer os íons de alta carga, os íons que fazem ligação do tipo complexo de esfera interna, né? Então, que é o caso do H+, por exemplo, tá? Então, é isso, né? Esses elementos aqui vão ser mais lixiviados, vão ser mais lavados do que esses daqui. E os íons negativos, a mesma coisa, né? O cloro e o nitrato, eles são os mais lavados, os mais lixiviados. E o fósforo é o menos, né? Por conta do tipo de ligação química que eles fazem com o coloide. Um outro processo de perda muito importante são as perdas gasosas, né? E aqui, quando a gente fala em perdas gasosas, a gente tem vários processos que levam a perdas gasosas. Um deles, que é muito importante para nós agrônomos, é a volatilização. A volatilização de amônia, né? Quando a gente tem o NH4 no solo, se por alguma razão a gente tiver um ambiente com um pH mais elevado, né, a gente pode ter a ocorrência dessa reação aqui, olha. O NH4 ele reage com o OH- e forma NH3, que é volátil, né, que é perdido para a atmosfera, tá? Então, em solos de pH mais alto, a gente pode ter a perda do NH4 na forma gasosa, né, na forma de amônia. Então, o amonio pode ser perdido na forma de amônia, né? Mas em solos ácidos, isso também pode acontecer quando a gente faz aplicação de ureia. Por quê? Porque a ureia é um fertilizante que ela reage com o H+ para liberar o NH4. Então, nesse processo, a gente tem um certo aumento do pH ao redor do grânulo. E aí, se ela não estiver bem incorporada, se ela não for colocada numa certa profundidade, ela vai ser perdida para a atmosfera. Qual que é a importância da gente aplicar a ureia e fazer uma incorporação, jogar ela mais para baixo? A importância é que até ela ser perdida, né, até ela sair do solo, ela vai ter que percorrer um caminho. E se o solo for ácido, nesse caminho ela vai encontrar H+. E isso vai fazer com que a gente mantenha o nitrogênio no sistema, né? Se a gente faz uma aplicação mais superficial desse fertilizante, a gente vai ter o mesmo problema, né, de gerar em volta do grânulo do fertilizante um ambiente que é um ambiente mais básico, né, e aí a gente vai ter a formação de NH3. E aí, por estar muito próximo da superfície, a gente pode ter uma perda aí por volatilização, tá? Então, é por isso que é bastante importante a gente incorporar a ureia, pode ser com irrigação, pode ser por revolvimento, né, mas ela incorporada, a gente evita esse processo de perda. Outros processos importantes também de perdas gasosas são os processos de redução tanto do nitrogênio como do enxofre, né, em áreas alagadas. Então, quando a gente tem um alagamento da área, a gente já viu isso algumas vezes, a gente vai ter a saída do oxigênio do sistema e o micro-organismo ele pode respirar, né, aqueles que são anaeróbicos facultativos, porém eles vão respirar usando outros aceptores de elétrons. Esse aceptor de elétrons pode ser o sulfato, e nesse processo ele reduz o sulfato para esse gás, que é um gás tóxico para a planta, né? Então, além da gente ter a saída do elemento químico do sistema, a gente tem também a produção de um gás que é tóxico e pode levar a perdas de produção, né? Isso aqui é um processo bastante importante quando a gente está falando de cultivo de arroz em áreas alagadas, porque como são áreas que ficam inundadas, né? Se a gente fizer a aplicação de sulfato de cálcio, gesso, por exemplo, né? A gente pode ter a produção desses gases que são tóxicos e isso tem um impacto muito grande na produtividade das culturas, né? Então a gente tem que estar bastante atento a isso daqui. Bom, o nitrogênio da mesma forma, né? A gente já viu essa reação aqui. É chamada de desnitrificação, mas nada mais é do que um processo de respiração anaeróbico, né? Então eu tenho aqui ó, a glicose transferindo os seus elétrons para uma substância inorgânica e reduzindo essa substância inorgânica, tá? E levando também à formação de gases que são voláteis, enfim, leva à saída do nitrogênio do sistema. Outras perdas, né? A gente tem redução do S inorgânico, por exemplo, em outros processos também, né? A formação de pirita, enfim, tem uma série aí
de processos que podem levar a essas perdas desses nutrientes. Bom, gente, então nós fechamos com isso, nós fechamos todos os processos que a gente tinha que ver, né? E eu espero que a gente tenha conseguido dar uma visão geral para vocês de todo o processo. E é isso que eu vou tentar fazer agora nesse slide, né? Vou tentar mostrar para vocês tudo que está acontecendo ali ao mesmo tempo. Bom, a gente tem nutrientes aqui em solução, de carga positiva, de carga negativa, a gente tem outros elementos químicos de carga positiva, de carga negativa. É daqui que as plantas vão retirar os nutrientes, é daqui da solução do solo que vai sair os íons por processo de lixiviação, né? Então, tem muitos processos que estão acontecendo aqui na solução do solo e a absorção de nutrientes é um deles e é muito importante. Bom, o que vai determinar a concentração dos nutrientes aqui na solução do solo? Várias coisas. Aplicação de fertilizante, né? Então, por exemplo, vamos supor que isso aqui fosse um KCl. Eu tenho íons K e íons Cl aqui sendo liberado no sistema, né? Vai interferir nos íons que tem em solução, vai interferir na disponibilidade de nutrientes. Ao mesmo tempo, né, a gente vai ter a adsorção e a desorção desses íons nas argilas. E essa adsorção e essa adsorção e essa desorção, ela pode acontecer tanto formando complexos de esfera interna, como formando complexos de esfera externa. Lembrando que esse daqui está disponível para voltar para a solução e esse daqui não está disponível para voltar para a solução, né? Então, a gente tem isso acontecendo nos minerais que tem no solo. Aqui no caso eu coloquei a caulinita e os óxidos, né? Porque são os minerais mais importantes para a gente em termos de solos mais intemperizados, que é o solo que a gente está mais acostumado. A gente tem a fração orgânica também, né? E aí a gente tem a fração orgânica tanto na fase sólida como o carbono orgânico que fica dissolvido em solução, formando complexos, né? Que vão reduzir a atividade dos íons, no caso desse carbono orgânico que está aqui. Esse daqui ele funciona da mesma forma que funcionam os minerais, é uma superfície com carga, né? Só lembrando que a carga aqui é carga de protonação e desprotonação e que a carga é quase sempre negativa, né? A matéria orgânica tem um PCZ aí em torno de 2 e pouquinho, então a gente não tem solos que tenham valores de pH tão baixo e por isso a matéria orgânica ela é sempre uma fração que está fornecendo para o solo carga negativa, né? Então contribuindo com a gente aí para a adsorção dos nutrientes, como a gente já viu, a maioria dos nutrientes de planta, né, tem carga positiva. A gente tem alguns de carga negativa, mas grande parte deles está com carga positiva. E aqui representado o intemperismo dos minerais, que também vai levar à liberação de íons em solução, né? No caso aqui é uma mica, tá, gente? É um mineral primário, né, que comporia aí a fração areia do solo. Então, só para a gente mesmo lembrar, então, que a gente tem esse cenário aqui, tá? E por fim, só um último comentário, né? Além da gente ter aqui a questão da adsorção e da desorção, a gente tem a questão da dissolução e da precipitação também, né? A caulinita pode sofrer processo de dissolução, os íons podem se recombinar, formar uma nova fase. Enfim, tem muita coisa acontecendo aqui. A gente precisa ter um olhar bastante holístico para conseguir entender o dinamismo desse processo todo, tá certo? Bom, gente, nós fechamos então esse assunto, né? Nós terminamos de falar sobre a dinâmica dos nutrientes de planta no solo. E na próxima aula eu vou falar um pouquinho sobre alguns atributos químicos do solo que são importantes a gente conhecer e entender, né, para conseguir fazer uma correção mais adequada do solo, né? A gente vai falar um pouquinho sobre análise de análise química de solo e a gente não vai se aprofundar muito, porque essa é um curso de química do solo, então é uma matéria mais básica, né, dentro da ciência do solo, mas a gente vai dar uma pincelada na próxima aula, tá bem? É isso, então, até mais, espero vocês.